Quero compartilhar com você alguns ensinamentos preciosos dos versículos 21 ao 24. Colossenses capítulo 1, versos 21 a 24. Quero compartilhar com você uma pergunta e nós vamos descobrir por meio desse texto a resposta. Talvez você já se arrisque a aventurar uma resposta para a pergunta que eu vou fazer. No mundo em que vivemos, em que a palavra evangélica ela está estampada em todos os meios de comunicação, e ela tomou um vulto maior essa semana quando um juiz de Goiás, especificamente da cidade de Goiânia, havia anulado e anulou uma união estável entre homossexuais. A notícia primeiramente foi dada de maneira imparcial, sem cor religiosa, apenas com preceitos jurídicos e legais, dando conta de que o juiz proferiu a sua sentença baseada numa interpretação constitucional, tão somente. A mídia que está... Irmão, desliga o seu celular, por favor. Você não precisa dele agora. Eu fiz esse apelo no início do culto. Ainda mais essa musiquinha. Tá bom? Então, por favor, abra sua bolsa aí correndo. Desliga o seu celular. Ele só te atrapalha. Só atrapalha quem está próximo a você. Tá bom? Pode fazer agora. Ninguém vai saber quem você é, não. Mas a mídia não descansa. E a mídia fustigou e instigou e pesquisou. Até que finalmente conseguiram confrontar o juiz e descobriram que ele é um juiz cristão, pastor da Assembleia de Deus do estado de Goiás. E aí então não se tornou mais uma interpretação legal, uma hermenêutica jurídica, e passou então a ser uma batalha religiosa. E aí mais uma vez a nomenclatura do evangélico, do crente, veio à tona, está em voga, e discute-se o preconceito, discute-se a diferença, discute-se a diversidade, tendo como preceito a ideologia religiosa. Tem um botãozinho vermelho, meu irmão ou minha irmã. Se for lá fora, está muito alto, né? É aqui dentro mesmo. Diz assim o texto em Colossenses capítulo 1, versos 21 a 24. A vós também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, a fim de perante ele vos apresentar santos, sem defeito e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, fundados e firmes, não vos deixando apartar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui constituído ministro. Agora me regozijo no meio dos meus sofrimentos por vós, e cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja. É fácil ser crente, irmão? Baseado no texto que o apóstolo Paulo acabou de descrever, dentre outros tantos que nós poderíamos alistar e referenciar, é fácil ser crente? Será cada vez mais fácil ser crente? Será que ser crente é fechar parques de exposição para fazer shows para 20, 50, 100 mil pessoas? Será que ser crente é tão somente fazer uma marcha para Jesus? Será que ser crente é tão somente estampar uma camiseta com um título, com uma definição, uma afirmação religiosa no seu peito? Ser crente é colocar um livro preto embaixo do braço e ir a um lugar que se chama igreja e que não é igreja, pois igreja somos nós. Meus amados, a notícia é boa e ruim. Ruim
porque será cada vez mais difícil ser crente no mundo em que vivemos. E a realidade nossa, que vivemos nessa cidade, nesse estado, que arvorou a bandeira da promiscuidade, da imoralidade, da insensatez, e que hoje se orgulha de ser o primeiro estado a liberar e reconhecer a união entre homossexuais de maneira oficial, em que nossos governantes, em que nossos legisladores, em que nosso judiciário está comprometido não mais com o que é certo ou errado, mas com o que acha ser bom ou ruim, em que o conceito da moralidade se perdeu totalmente, e antes até a discussão era o que é moral nem sempre é legal, ou o que é legal nem sempre é moral, e muito da ética se discutia isso. Mas agora vivemos um tempo em que aqueles que legislam ou que interpretam as leis criadas não têm mais como parâmetro a lei escrita, mas sim uma lei moral que não existe numa sociedade secularizada. Veja em que mundo nós vivemos. Porque a letra que foi feita para salvaguardar os preceitos fundamentais da nossa organização social é ignorada por aqueles que a interpretam. Portanto, a notícia é ruim. Eu acredito que vai ser cada vez mais difícil ser crente sério na sociedade em que vivemos. Mas como toda notícia ruim pode trazer um lado bom, o lado bom é glorioso. Jesus está voltando. E a igreja não pode perder isto de vista. Jesus está voltando. E como seremos encontrados? Como seremos achados por aquele que virá, que todo olho verá, que surgirá entre as nuvens com os seus miríades de anjos, que cantarão Maranata, que dirão glória ao Senhor Jesus? Que igreja Jesus vai encontrar? Eu quero destacar desses versículos que lemos, de um trecho que é extremamente rico. A carta de Paulo aos Colossenses é uma carta profunda teologicamente. Paulo estava combatendo algumas heresias muito graves da época, como o gnosticismo, como o agnosticismo judaizante, adoração aos anjos, promiscuidade moral, perda dos valores familiares. Paulo escreve aos Colossenses para tratar de maneira direta e objetiva o desvio da fé genuína dos apóstolos daquele tempo. A cidade de Colossos não existe mais hoje. Acredita-se que ela tenha sido destruída por um grande terremoto, mas ela ficaria ou ficava naquela região ocidental de hoje, da Turquia hoje, já chegando ali na Ásia Menor. Era um povo culto, era um povo que recebeu com alegria a fé em Cristo, mas que se desviou. E Paulo agora precisa escrever para ajustar o foco, para ajustar o caminho. E eu destaco deste trecho, ou desse capítulo, os versículos 21 a 24, para tentar responder para nós se é fácil ser crente hoje e o que significa ser crente de verdade. Vamos ler de novo? A vós também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, a fim de, perante ele, vos apresentar santos, sem defeito e irrepreensíveis. Ser crente é ter uma vida diferente, transformada. Olha, nesse trecho, nesses 2 versículos, nós encontramos novamente aquela famosa conjunção adversativa que separa o antes do depois, que contrasta a realidade antes de Cristo e a realidade depois de Cristo. Não como um marco na história da humanidade, que divide os anos, mas sim um marco na minha vida, que diferencia
uma vida antes da de depois de uma experiência com Cristo. Diz o texto bíblico que nós éramos estranhos, tudo fruto da falta de entendimento. E esta falta de entendimento era resultado das nossas obras más. E aí vem o versículo 22 dizer: contudo nós somos reconciliados. E qual o propósito disso? O Senhor quer nos apresentar santos, imaculados e irrepreensíveis. Santos, porque fomos separados. Sem defeitos ou imaculados, porque fomos purificados. Irrepreensíveis, porque fomos aperfeiçoados. A obra de Cristo em nós. Ser crente hoje é ter a coragem de ser diferente e viver de maneira santa, separada, imaculada, transformada, irrepreensíveis, aperfeiçoados. O cristão vive sim a utopia, mas o sentido real da palavra utopia não é um sonho impossível. Utopia é o ideal de vida, o ideal sublime, que nos leva a valores e virtudes elevados, que nos torna distintos, que nos torna destaques, que nos torna diferentes. Só que tem um adendo. É interessante que, curiosamente, o apóstolo Paulo coloca aqui um adendo, um pós-script nessa afirmação, dizendo assim: se é que vocês permanecem na fé. Então, de fato, há aqueles que não permanecerão. Há aqueles que dizem ser, mas não são. Há aqueles que parecem, mas não são. Há aqueles que fingem, que atuam, mas que sem máscaras não são. Então Paulo vai dizer que ser crente é permanecer na fé, fundados e firmes, não vos deixando apartar da esperança do evangelho que ouvistes. Muitos já perdemos a esperança. Mas ser crente é viver a perseverança de que a vida só vale a pena com Jesus. E que, por Jesus, tudo vale a pena. É por isso então que vem o versículo 24. Agora me regozijo no meio dos meus sofrimentos. Você já aprendeu a se alegrar no meio dos sofrimentos? Não se trata de masoquismo, não se trata de autocomiseração, não se trata aqui de autocondolências, não se trata aqui de uma vida miserável para tentar parecer-se com Jesus. Trata-se, na verdade, de, havendo dificuldades, havendo perseguições, havendo sofrimentos, eu os aceitarei. Porque isto me identifica com Cristo. Porque isto me torna cumpridor daquilo que Cristo veio fazer na minha vida. E Paulo tem um propósito muito específico no seu entendimento, quando ele diz isso tudo, porque eu amo a igreja de Jesus. Amados, a igreja de Jesus pode estar suja, a igreja de Jesus pode estar deturpada, a igreja de Jesus pode estar distante do ideal, mas havia um homem que continuava amando a igreja, Paulo. Ele não está se referindo a uma igreja correta, ele não estava se referindo aqui a uma igreja justa, não estava se referindo a uma igreja saudável, cheirosa, fácil de se amar. Se nós formos analisar no contexto desta carta os problemas que a igreja vivia, aquela igreja, como muitas hoje, estava mal vestida, maltrapilha, fedorenta, distante do propósito de Deus, longe do ideal de Cristo. Mas Paulo diz: eu quero ainda sofrer o que for preciso, porque eu amo a igreja de Jesus.
Ser crente é ter um viver transformado. Ser crente é ter um viver perseverante. Ser crente é ter um viver obediente à morte. Ser crente é amar a igreja de Jesus. É muito fácil nós termos um olhar crítico, que denigre, que despoja, que dispõe, que desdenha da realidade da igreja, porque de fato ela está maculada, ela está imperfeita, ela está mal vestida, ela tem joio no meio do trigo, ela se institucionalizou, ela perdeu as suas raízes do Novo Testamento, ela durante muito tempo ela se clericalizou e tirou do crente a experiência direta do sacerdócio. Ao longo da história, a igreja se corrompeu, não pela sua essência, mas por seus líderes, pelas pessoas que a compõem. Mas isso não deve tirar do crente de verdade o amor por ela, a dedicação por ela, o cuidado dela, o zelo por ela. Crente de verdade ama a igreja de Jesus e sofre por ela. Este juiz agora vai sofrer. Já começou. Perseguições, acusações, insultos. Que Deus o fortaleça para ele ser um crente de verdade. Porque agora é que ele vai mostrar que é crente de verdade. Porque é justamente quando a porca aperta o parafuso, é quando a algema anda mais um dente, é quando a corda é puxada, é quando a última lâmpada é apagada, é que nós demonstramos que somos verdadeiramente crentes em Jesus, que temos esperança, que temos alegria que não depende das circunstâncias. Meus amados, ser crente é ser discípulo de Jesus. Discípulo é aquele que aprende com, que anda ao lado, que vê fazer e aprende pela experiência, desenvolve o caráter para tornar-se igual ao seu mestre. Discípulo é aquele que caminha para tornar-se servo. Servo obedece. Servo paga a conta. Servo carrega nas costas. Servo está disposto a fazer tudo pelo seu Senhor. Eu lembro de uma fábula que se conta, é fábula, não está escrito em lugar nenhum, mas ilustra bem o que muitas vezes nós somos e como nós fazemos a vida cristã acontecer. Conta-se que Jesus estava andando com seus discípulos pela região do Rio Jordão e eles estavam com fome. E eles então começaram a pedir a Jesus para dar uma paradinha para lanchar. E aí quando eles pararam para lanchar, eles perceberam que eles não tinham lanche para eles. E Jesus falou assim, então cada um pega uma pedra aí. E aí os discípulos pegaram, uns tiveram a ousadia de pegar uma pedra mais pesada. Pedro, muito malandro, pescador velho, pegou uma pedra assim, essa pedrinha está boa. Quando colocaram a pedra diante de Jesus, Jesus transformou as pedras em pão. E cada um comeu o pão do tamanho da pedra que pegou. Pedro falou assim, me dei mal. Andaram mais um pouco, e aí tiveram fome de novo. Os discípulos comiam muito. Vídeos evangelhos, né? Jesus gostava de uma festinha. E aí ele falou assim, Jesus, vamos fazer um lanche novamente, tal, aquela história lá dos pães, como é que foi? Vamos fazer de novo? Aí Pedro falou assim, agora é comigo o negócio. Pegou uma pedra enorme e falou assim, aqui Jesus, transforma aqui em pão. E aí cada um pegou a sua pedra usualmente do mesmo tamanho, né? Quando Jesus transformou em peixes. E transformou em peixes todos do mesmo tamanho. Pedro ficou revoltado, né? Peraí, Jesus, vem cá, conversa comigo aqui. Quando eu pego uma pedrinha, o Senhor transforma em pão. Aí cada um comeu um pãozão bonito e eu fiquei com um pãozinho pequenininho. Agora que o Senhor manda fazer de novo, eu pego uma pedra bonita, grande. Já estava imaginando um pão maravilhoso, quentinho, estalando. E o Senhor transforma em peixe, tudo do mesmo tamanho. Pedro, vou te ensinar mais uma lição. Durante todo o tempo,
você não carregou nenhuma pedra para mim. Você carregou as pedras para você. Enquanto você não aprender a carregar pedras para mim, você vai continuar se dando mal. A nossa vida cristã é muito assim. Nós somos crentes para aquilo que nos dá sentido. Nós somos crentes para aquilo que nos dá resultado. Nós queremos ser crentes para ser cabeça e não cauda. Nós queremos ser crente para sentar nas primeiras fileiras. Queremos ser crente para ter o título do oficial da igreja, do pastor, do líder tal, do coordenador, do diácono, da diaconisa, do apóstolo, do bispo. E vamos por aí fora, agora já tem patriarca. Porque chegou em apóstolo, não tem mais onde ir. Eu já tenho dito, daqui a pouco vai aparecer querubim. Fiquem olhando. Daqui a pouco vai ter gente dizendo que está crescendo asa por baixo das camisas. Não posso mostrar, mas tem asinha aqui. O Senhor está me nomeando querubim para as nações. O coração do homem não tem limites. De apóstolo passou a pai-póstolo. O cara inventa moda, né? Pai-póstolo. Aí agora já é patriarca. Voltou para o Antigo Testamento. Virou Abraão, Isaac, Jacó. Daqui a pouco é querubim. Deus me nomeou querubim para as nações. Está nascendo duas asinhas aqui atrás. Ó. Mistério de Deus. Aí faz aquele linguajar bonito. Bota uma musiquinha para tocar enquanto fala. Se possível uma fumacinha no auditório. E ele fala com uma voz. E o Senhor falou comigo. Palhaçada. Ser crente não é nada disso. Ser crente, como os apóstolos ensinaram a ser crente como Jesus ensinou a ser, é ser discípulo, é ser servo, é carregar as pedras para o mestre, servir o mestre, olhar para o mestre, estar seguro de que no final a vitória virá, como diz o apóstolo Pedro no seu texto, porque as aflições virão, mas é nas aflições que eu serei glorificado, porque eu serei igual a Jesus. Então, meu querido, resumo, ser crente é ser igual a Jesus. É voltar a dizer todas as vezes, que quantas forem preciso, as pessoas olharem para nós e disserem assim: você é Jesus, não é? Porque só Jesus agiria assim. Só Jesus faria isso. Só Jesus perdoaria esse pecado tão grande. Só Jesus lavaria os meus pés fedorentos. Só Jesus andaria com gente estranha. Esta é a igreja que eu amo. A igreja com gente igual a Jesus. Eu gostaria de cantar novamente o cântico que nós cantamos há pouco, no momento da dedicação dos dízimos. Talvez no momento da dedicação a gente nem tenha percebido muito bem o que nós estávamos cantando, mas eu gostaria que agora você cantasse detido naquilo que nós estamos declarando. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. E uma observação, não tem problema você cantar isso não, tá? Digo o seguinte para você: a nossa arrogância muitas vezes nos dá um jeito de disfarçar a verdade bíblica. O apóstolo Paulo em Romanos 7 diz: dentro de mim nada de bom habita. Então Paulo falou isso, eu posso falar também. Ah, mas Jesus já começou uma boa obra. Começou. Mas se eu achar que tem alguma coisa boa dentro de mim, a carne é muito esquisita. A carne que habita em mim vai logo dizer que eu sou bonzinho demais com relação a você. E não, eu sou miserável, indigno, o menor de todos. Por isso eu prefiro dizer como o apóstolo Paulo: porque dentro de mim bem algum existe. Porque o que quero fazer eu não faço, o que eu não quero fazer eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então eu vou declarar sempre: sou um miserável sim. Senhor, em mim nada de bom habita, se não for pelo Teu Espírito Santo. Então quando eu olho para dentro de mim, se eu não puder enxergar o Teu Espírito Santo, só vejo porcaria. Eu não valho nada. Meu título não serve para nada. O que eu faço, o que eu prego, os elogios que eu recebo não valem nada no céu. O que vale no céu são os joelhos quebrados diante de Ti.
São as aflições que eu estou disposto a sofrer por amor a Jesus. A esperança que não decepcione e não falha de que eu estarei no céu. Aconteça o que acontecer aqui na terra, venha o que vier no futuro, este mundo louco sem Deus, que vier a fazer contra nós, a minha esperança deverá estar firme de que é para o céu que eu vou. E aí mais adiante o cântico vai dizer: quero amar como Jesus amou, quero perdoar como Jesus perdoou, quero servir como Jesus serviu. Se você estiver disposto a cantar este cântico de verdade, você está caminhando como eu, querendo ser um crente de verdade, para que as pessoas olhem para nós e digam assim: como é seu nome mesmo? É Jesus? Ah, que dia maravilhoso será esse, o dia em que o mundo olhar para nós e dizer assim: você está parecido com uma pessoa que eu ouvi falar, que andou aqui fazendo bem, que andou andando, que viveu andando com pessoas estranhas, que amou o esquisito, que serviu o diferente, que perdoou o pecador, que morreu por mim. Como Paulo, a gente tem que dizer: eu me alegro no meio dos meus sofrimentos por vocês, e cumpro isso por amor da igreja de Jesus. Quero ser um crente de verdade, quero ser igual a Jesus. Vamos ficar de pé? Mas o desejo
graça de Jesus, que nos alcança, que nos cobre, que nos iguala. O amor de Deus que transborda de nós, que nos envolve, que nos transforma. O consolo do Espírito Santo que nos fortalece, que nos encoraja para prosseguir. Que esta obra seja feita em nós, aqui, em todo lugar, por onde andarmos, homens e mulheres como Jesus, crentes de verdade, para transformar o mundo até que Cristo volte. Amém.